Vamos chegando para mais uma aula. Quem for chegando já vai dando boa noite, já vai falando de onde vocês são. Quero saber se todo mundo já entrou de férias hoje. Hoje foi o último dia letivo aqui para nós. Quero saber se foi o último dia letivo para vocês também. Me contem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar de música na educação infantil. E eu já contei para vocês que música é uma das minhas paixões, né? Não só na sala de aula, mas para a minha vida. Então é algo que eu casei no profissional e no pessoal. Então nós vamos falar de música hoje. Vamos esperando aqui mais um pouquinho para as pessoas irem chegando. Hoje eu tenho uma companheira aqui do lado. Fala oi. Oi, boa noite. Tem uma companheira, ela sempre entra nas lives, ela sempre entra nas aulas. Hoje ela está aqui ao vivo. Pedro também já chegou. Então, o que a gente pode esperar da aula de hoje? O que a gente vai ver na aula de hoje? Hoje a gente vai entender como que a gente pode usar a música como um recurso pedagógico com as crianças pequenas, tá? A gente vai entender como que a gente pode usar a música na sala de aula. Em termos técnicos, para quem também tem um pouquinho de conhecimento técnico em música, a gente vai basicamente trabalhar em cima das 4 propriedades do som, tá? Altura, duração, intensidade e timbre. E a partir dessas 4 propriedades, desses 4 elementos, a gente vai montar ao vivo uma sequência didática usando música na educação infantil, tá? Hoje a gente tem uma sonoplastia de fundo, vocês estão ouvindo? É minha impressora que está trabalhando, tá? Mas se estiver muito ruim, se estiver atrapalhando, mandem aqui que aí eu tiro, tá? Não tem problema. Então, é isso que a gente pode esperar da aula de hoje. Quem for chegando, vai sinalizando pra gente que chegou, vai acenando, vai dando boa noite, vai falando de onde vocês são. Então, vamos iniciar? O que é a música pra gente na educação infantil? Todo momento marcante que a gente tem na nossa vida, em qualquer área que seja, a gente tem uma música que marca junto. Para as crianças não é diferente. A gente é levado pela música, a gente é levado por esse universo musical. E com as crianças isso é muito intenso, isso é muito forte, tá? Não esperem da aula de hoje que a gente vá fazer aqui uma lista de músicas para vocês trabalharem, tá? Não esperem que a gente vá fazer aqui um repertório musical. O intuito da aula de hoje não é esse, tá? O intuito da aula de hoje é que a gente consiga explorar elementos da música nas aulas com as crianças pequenas, tá? Então, o intuito da aula de hoje não é repertório musical. O intuito da aula de hoje é a gente conseguir usar a música como recurso pedagógico, certo? No material em PDF, que eu vou disponibilizar para vocês depois, ele tem algumas indicações de perfis aqui do Instagram que vocês podem seguir para fazer essa ampliação de repertório, tá bom? Eu deixei algumas sugestões para vocês seguirem. São perfis que eu sigo também, que eu também uso, que dá pra gente usar na sala de aula. E aí tem tanto nesse sentido das músicas cantadas, das brincadeiras musicais e das histórias com música, tá? Mas isso vai aparecer só no material em PDF. Na aula, a gente vai entender como que a gente usa esses elementos da música como recurso pedagógico, beleza? Olha, tô vendo que tem um pessoal diferente aqui hoje. Nós temos pros do Maranhão, que chique. Pros de São Paulo. Sejam muito bem-vindas, tá? Sejam muito bem-vindas. Então, vamos começar. Nós vamos montar hoje ao vivo. Então, quem tá com papel aí, papel e caneta na mão, a gente vai montar ao vivo uma sequência didática usando os 4 elementos do som que eu falei agora há pouco. Cris, acabei de chegar, não ouvi, vou repetir, tá? Falando em termos técnicos, o som tem 4 propriedades: altura, duração, intensidade e timbre. O que é altura? Dentro do linguajar musical,
a gente divide os sons em graves, médios e agudos. Isso é a altura no linguajar musical. O que é duração? É o tempo do som, tá? A intensidade é o som ser mais alto ou mais baixo. E aí o timbre é a origem do som. Então a gente vai explorar esses 4 elementos para montar uma sequência didática aqui, tá bom? E para montar essa sequência didática, pensando nas crianças pequenas, nas crianças da educação infantil, a gente vai começar pelo último elemento que eu falei para vocês, que é o timbre, a origem do som. Então, quando a gente vai pensar numa sequência didática, a gente pensa em vários dias, tá? A gente pensa em várias atividades. E quando a gente vai pensar em atividades com música, não é diferente. A música ela não pode aparecer na sua rotina com as crianças uma vez na semana. Ela não pode aparecer esporadicamente, ela precisa aparecer todos os dias, ou a maior quantidade de dias que você conseguir. E para isso a gente não precisa fazer uma roda de música todos os dias. A gente não precisa colocar um pendrive para tocar todos os dias, tá? É isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Então, quando a gente fala de timbre, a gente está falando de origem de som. E a gente vai trabalhar essa origem de som com as crianças. Então, sons do dia a dia, sons de objetos, sons de animais, sons da natureza, que a gente já vai por essa linhagem, né? Alguém que já está aqui, tem esse hábito de trabalhar esses tipos de som com as crianças? Mandem para mim para eu saber. Manda um eu já, para eu saber se vocês já trabalham a origem dos sons com as crianças. Sons da natureza, sons de animais, sons do dia a dia. E aí, para a gente trabalhar essa sequência didática, tá? A gente vai pensar nesses vários tipos de sons que a gente tem. A Eliane falando que já. Então, às vezes, a gente só não tem esse termo técnico. Fazemos até bingo sonoro para eles identificarem. Muito bem, maravilhoso. Né? De brincadeiras, tem o bingo sonoro, tem o jogo da memória sonoro também, né? Você faz ali potinhos de danoninho, e aí você pode colocar grãos dentro, que vão fazer diferentes tipos de som. É legal vocês colocarem a mesma quantidade desses grãos. Então, se você vai colocar milho, coloca ali 4 grãozinhos de milho em cada potinho, tampa, tá? Tampa. E aí as crianças precisam ir balançando para achar os sons iguais. Também é legal de fazer, tá? O bingo sonoro também é bem legal, eles gostam. Mas pra gente pensar nessa sequência de hoje, a gente vai apresentar para as crianças esses vários sons que geralmente eles já conhecem. Então, os sons da natureza, né? Os sons da natureza a gente pode aproveitar um dia de chuva, a gente pode aproveitar um dia de sol e sair para o espaço externo, para que eles ouçam os sons que tem naquele espaço, tá? Aproveitar os sons dos alimentos. Quem já fez trabalho com o som dos alimentos? Vocês já pararam para pensar que os alimentos têm som? Essa eu quero saber se vocês já fazem. Sons dos alimentos. Quem já parou para trabalhar sons dos alimentos? Se vocês já pararam para pensar nisso, é que os alimentos, eles têm som, eles produzem som. Então, se você pega um maracujá, por exemplo, e você balança, ele vai fazer um som ali. Né? Se você pega uma cenoura crua e mastiga ela, ela vai fazer um som ali. Então, os alimentos, eles também produzem som. Se a gente morde uma cenoura e morde uma banana, são sons diferentes. Se a gente morde uma maçã, é som diferente. Que som que faz o alimento, a fruta, quando ela cai de um pé? Né? Depende da fruta. Se ela for maior, o barulho vai ser maior. Né? Se ela for menor, o barulho vai ser menor. Então, a gente pode explorar o som de tudo, tá? Sons de objetos. Então, o som que a gente tem aqui de sonoplastia hoje da impressora aqui atrás trabalhando. Né? É um tipo de som, tá? Som de passos que a gente dá, som de palmas que a gente faz.
E aí, quando a gente for trabalhando esses tipos de sons com as crianças, a gente vai trabalhar isso vários dias, tá? Vai trazer vários tipos de sons para que eles conheçam, para que eles reflitam sobre esses sons. E aí a gente vai parar o trabalho com o som e a gente vai começar a conversar com as crianças sobre identidade. Tá? Cris, mas como assim? A gente estava falando de música, vai falar de identidade? Sim, porque na nossa sequência didática, a gente vai encontrar que tipo de som eu seria. Então, a gente vai apresentar para as crianças, a gente vai ampliar o repertório das crianças, dessas origens do som, que tipos de som a gente ouve, de onde eles vêm. E aí a gente vai começar a trabalhar com as crianças a questão de identidade. Que tipo de som você seria? Você seria um som da natureza? Você seria um som de um animal? Você seria o som de um alimento? Com o que você se identifica dentro desse processo? Então, a gente vai trabalhar aqui duas coisas. A origem dos sons, partindo aí da propriedade do som, o timbre, tá? E a gente vai trabalhar a identidade das crianças. Vocês já tinham pensado em fazer isso? Mandem para mim se vocês já tinham pensado em fazer isso, se alguém já fez esse tipo de trabalho com as crianças. E se tá fazendo sentido. Alguém já tinha pensado em fazer esse tipo de trabalho com as crianças? Eu já fiz e foi bem legal, tá? As crianças gostaram bastante. Principalmente quando a gente fala dos sons dos alimentos, tá? Porque eles não param para pensar que as comidas têm som. Eles não param para pensar que quando a gente está cozinhando ali o alimento, ele está fazendo um som. E dependendo da forma como a gente prepara esse alimento, ele vai fazer sons diferentes. Tá? Então, a maioria das crianças, dentro desse processo, né? Dentro do que eu fiz, do que eu conduzi, do que as minhas crianças me trouxeram. Eles trazem muito sons de animais e eles trazem muito sons da natureza, tá? Que é o que eles conhecem mais. Mas, para esse trabalho, a gente vai trabalhar essa ampliação de repertório, tá? Então, por isso que não dá pra gente começar a falar de música com as crianças, não dá pra gente começar a pensar no trabalho com música sem antes pensar no que vem por trás. Então, antes de eu começar a conversar com as crianças, que tipo de som você é, com que tipo de som você se identifica, a gente precisa fazer essa ampliação de repertório. E isso a gente pode fazer não só com música, mas com tudo. Então, a gente pode fazer isso com histórias, a gente pode fazer isso com parlendas, tá? A gente pode fazer isso com personagens folclóricos. Mas, na nossa aula de hoje, a gente vai trazer o exemplo aqui com a música, tá? Então, depois que eu identifiquei, depois que a criança ela teve essa ampliação de repertório, ela entendeu que tudo à nossa volta pode produzir um tipo de som, que os sons ele tem origens diferentes e que eu me identifico com um tipo de som, né? E aí a gente traz esse trabalho com identidade. Eu começo a aprofundar esse meu estudo com os elementos da música, tá? Então, eu começo a trazer para a criança, você vai ser um som grave, médio ou agudo. E aí a gente vai começar a falar de altura, tá? Na linguagem técnica, a gente vai usar altura. E aqui a gente pode usar vários elementos, também trazendo a identidade das crianças, tá? E como é que a gente faz isso? Então, você pode usar o som grave, médio ou agudo pela aparência física da criança. Então, quem é maior, quem é menor, tá? Quem é mais alto, quem é mais baixo. E aí você pode levar por esse lado, ou você pode também partir da ampliação de repertório. Então, trazer sons graves para as crianças, sons médios e sons agudos. O que são os sons agudos? São aqueles que doem o ouvido da gente para ouvir. Né, que eles são geralmente são os mais fininhos, vamos falar assim, na linguagem para vocês entenderem, tá? E os sons mais graves
são aqueles sons mais encorpados, tá? São os sons que agridem menos. E aí a gente também faz esse reconhecimento das crianças dentro desse elemento, tá? A gente vai fazer esse mesmo processo de trabalhar o elemento musical, de trabalhar o técnico, mas trazer isso para o universo da educação infantil e puxar isso também para a identidade das crianças. E aí, nessa nossa busca pelo que som eu sou, né? Se eu fosse um som, que tipo de som eu seria? Então, eu já sei de onde eu viria. Então, se eu seria um som da natureza, se eu seria um som de animal, se eu seria um som de objeto, se eu seria um som de alimento, tá? Eu já vou saber aqui se eu vou ser um som grave, médio ou agudo. E aí eu preciso saber qual vai ser a minha duração. Porque os sons, eles têm duração. Eles podem ser mais longos ou eles podem ser mais curtos. Tá? E como é que eu gosto de fazer esse trabalho com a duração dos sons das crianças? Com a idade delas. Tá? Então, quando ele decidiu que tipo de som ele vai ser, então eu vou ser o rugido do leão. Então, quando ele for mostrar para a sala que ele é o rugido do leão, se essa criança tem 4 anos, a duração do som dela, do rugido do leão, vai ser de 4 tempos. E como é que eu faço para fazer essa marcação? Eu vou bater 4 palmas. E aqui eu começo a trabalhar a linguagem matemática, tá? Eu começo a trabalhar ritmo. Eu começo a trazer outros elementos que a gente também precisa usar com as crianças pequenas, né, que a gente também precisa trabalhar. E aí eu recebo muitas mensagens de vocês falando assim: Cris, como que eu trabalho matemática na educação infantil? Com música, tá? Com a música a gente consegue trabalhar matemática na educação infantil. E eles nem vão saber. Eles nem vão perceber. Então, quando eu faço esse movimento de contagem, dessa duração desse tempo, né, do quanto essa criança vai ficar naquela repetição daquele som, e eu faço as palmas, tá? Eu estou trabalhando ao mesmo tempo a linguagem rítmica e a contagem. Então, eu estou trabalhando linguagem matemática também, tá? Tudo bem, pessoas? Tá fazendo sentido para vocês? Tem alguém aqui que também tem linguagem técnica, que também estudou música fora, que tem formação musical para além do pedagógico? Contem para mim que eu quero saber. Contem para mim qual que é a história da música para vocês. Se vocês não têm conhecimento nenhum, né, se usa só com as crianças, se usava a música só nas rodas de música, se usava a música só com pendrive ou com CD. Contem para mim que eu quero saber. Até para eu ir direcionando a nossa aula, tá? Se ela tiver muito técnica e vocês não estiverem entendendo, aí eu redireciono. Agora, se vocês falarem assim, não, Cris, tá fazendo sentido, aí eu continuo. A Pro falando que não conhece nada, mas tá fazendo sentido, Pro? Você tá conseguindo entender? As Pros falando aqui, ó. Que sempre sonhou em aprender a tocar violão. Eu toco instrumento de teclas. Órgão, teclado, piano. Cordas ainda não. E ela usa como recurso latas musicais. Isso mesmo. Com os bebês, a gente pode fazer esse mesmo processo, tá? E aí, como é que a gente sabe que a criança se identifica? Ela vai ter uma linguagem corporal ali. Então, os seus bebês, ao ouvirem os sons, eles vão ter reflexos, eles vão ter expressões. E aí você vai saber o que eles estão gostando mais e o que eles estão gostando menos. Então, é legal que você use também na hora de fazer aqui o primeiro passo, que é a ampliação de repertório, pensando nas origens do som, pensando nos timbres, né? Que você use outros recursos,
tá? Então, que você use imagens, que você use bichinhos de pelúcia que tenha na sala, tá? Os instrumentos musicais com os bebês, eles são legais, é um trabalho legal, só que não costuma prender atenção por muito tempo, tá? Porque as crianças são pequenas. Então, quando a gente vai pensar num trabalho com música, com as crianças muito pequenas, que são o caso dos bebês, os bebês aí de até 1 ano, as crianças muito pequenininhas, de 2 anos, de 3, a gente precisa levar em consideração que o tempo de concentração dessas crianças é pequeno, tá? Então, não tem problema você levar um instrumento musical, desde que você leve isso em consideração, tá, Pro? Então, quando você for planejar, se as suas crianças de creche, elas forem muito pequenas, né? Para cada ano de idade, você pode contabilizar até 5 minutos. Até 5 minutos de tempo de concentração. Então, a sua atividade vai ter que ter até 5 minutos. E o que é legal você levar em consideração também? No início do ano, esse tempo de concentração, ele é menor. Ele não vai chegar nos 5 minutos. Tá? Então, quando você for planejar, leve isso em consideração para que você não se frustre no meio do caminho. E aí a gente para e olha assim e fala, nossa, mas estava tão legal e não está funcionando, as crianças não estão prestando atenção. Mas a gente precisa considerar esse tempo de concentração das crianças. Com os maiores a mesma coisa, tá? Então, para cada ano de idade, a gente considera até 5 minutos de atenção das crianças para qualquer atividade dirigida, para qualquer coisa que a gente for fazer com eles. Então, se a minha criança, a minha turma, são crianças de 2 anos, eu vou considerar até 10 minutos. Lembrando que, início do ano, esse tempo ele é menor, ele não chega nos 10 minutos, tá? Para qualquer atividade que a gente for fazer. E aí é legal, quando a gente for fazer essa ampliação dos timbres, que a gente traga mesmo as latas musicais, tá? Que a gente traga os grãos, né? Os grãos no potinho de danoninho, no potinho de manteiga, isso é bem legal, tá? Pra gente ir fazendo mesmo essa ampliação. Os sons da natureza, a gente pode explorar isso, tanto com o que a gente tem na natureza, de fato, tá? Ou a gente pode trazer isso em pendrive, a gente pode trazer isso em CD, para quem ainda usa CD. A gente pode acessar, se a sua unidade tem mais recursos, acessa lá o YouTube, né? Deixa isso separado previamente e acessa, tá? Na hora de fazer ali com as crianças. Mas separem esse material antes. Aos sons dos alimentos, né? A gente começou a aula falando dos sons dos alimentos. Quem tá entrando agora, eu vou repetir, tá? Para quem nunca parou para pensar que os alimentos têm som, né? Pensa lá você mordendo uma cenoura e você mordendo uma banana. São sons diferentes, tá? São texturas diferentes. Então, você vai estar trabalhando aqui várias coisas. Você vai ter o seu foco nos sons, no ambiente musical, tá? Mas você pode trabalhar também texturas, você pode trabalhar cores, você pode trabalhar os nomes dos alimentos, você pode trabalhar a alimentação de fato, tá? Mas o seu foco principal vai ser o som que aquele alimento está fazendo. E aí você pode trabalhar esse alimento de diversas formas. Então, ele cru, ele cozido, tá bom? Para que as crianças, elas vão ampliando esse repertório de sons, tá bom? Tudo bem? Quem entrou agora, né, que ouviu agora os sons dos alimentos, vocês já tinham ouvido falar disso? Vocês já tinham pensado nisso? Quero saber, tá? Então, quando a gente termina essa ampliação dos repertórios, a gente inicia essa ampliação do repertório com altura, né? Então, sons graves, médios e agudos. A gente entra
na duração. E com os bebês, com as crianças pequenas, também dá para fazer, tá? Também dá para fazer. Com os bebês, a gente conversa muito com eles, né? As crianças da creche, as crianças menores, o nosso dia, ele é basicamente conversa e expressão corporal, tá? O nosso dia a dia na creche, ele é basicamente conversa e expressão corporal. Então, quando você for apresentar a altura, né, você pode fazer gestos. Então, você vai fazer um som grave. Você fica ali mais baixinha, você fica ali mais contida. Você vai fazer um som agudo, né? Você vai reproduzir um som agudo. Reproduz e reproduz com expressão, tá? Então, se é um som agudo, é claro que você não vai levar nenhum som que vá causar dor nas crianças, tá? Porque tem sons agudos que eles realmente doem o ouvido. Então, ouça isso antes, selecione isso antes da aula, tá? Mas você pode levar isso para as crianças e faz expressão de que é agudo, né? Que dói o ouvido, tá? E fala isso para as crianças. Olha, é um som agudo. E você vai olhando as expressões que os seus bebês fazem. Se forem crianças de 2, 3 anos, provavelmente elas vão começar a repetir essas suas expressões corporais, tá? E aí, nessa ampliação desse repertório, com esse elemento da música, com essa propriedade do som, você também já está trabalhando expressão corporal, tá? Percebam aqui que a gente já passou por praticamente a BNCC inteira. E a gente só passou por 2 elementos da sequência didática, tá? Tá fazendo sentido para vocês? As pros que são da creche estão conseguindo ter ideias para trabalhar com as crianças pequenas? Mandem para mim para eu saber. Conversem para eu saber, para eu poder direcionar a nossa aula, para atender vocês da melhor forma, tá? E aí, duração do som. Como é que eu faço para trabalhar a duração do som com as crianças? Com os maiores, a gente já falou aqui das palmas, tá? De fazer essa contagem de quanto esse som vai durar a partir, tá? A partir da idade das crianças. Com os bebês, tá? A gente pode pensar na mesma coisa. E aí, se forem bebês de até 1 ano, pensa aí nos meses dessa criança, tá? E aí, no seu caso, que trabalha com bebês, você mesmo terá que fazer as palmas, tá? As palmas, o pé no chão, tá? Alguma coisa que vai pra cima, né? Que você joga e pega, tá? E aí, você faz o som e você mantém esse som pela quantidade que você precisa contar ali. 1, 2, 3, 4, vai contando mentalmente, faz algo visual para que a sua criança tenha esse repertório também. Com os maiores, eles já conseguem participar. Os maiores aí de 3, de 4, de 5 anos, eles já conseguem participar disso mais efetivamente, mais ativamente. Mas com os bebês não é impossível, tá? O trabalho com música, com os bebês, ele é, inclusive, muito benéfico. O trabalho com música, desde sempre na nossa vida, no desenvolvimento humano, ele é muito benéfico. Tá? A gente tem aí vários estudos que falam desse enriquecimento, né, do cérebro a partir dos trabalhos usando música. E quando a gente fala dos trabalhos usando música, não é só nesse sentido dos instrumentos que vão para a sala de aula. Então, no caso do violão, do teclado, tá? Não é só nas rodas de música, né? Que a gente canta lá as músicas infantis, as cantigas. Não é só nesse sentido. É no sentido que a gente está falando aqui hoje, de trabalhar esses elementos musicais, tá bom? Tudo bem, pessoas? Tá fazendo sentido para vocês? A Pro mandou aqui, ainda não. Ainda não, me perdi no ainda não. E aí a gente vai para o elemento intensidade.
né? Intensidade. O que é a intensidade na linguagem técnica da música? A intensidade é o som ser mais alto ou mais baixo. Esse é o mais fácil, né? E esse é o que a gente mais precisa trabalhar. Por quê? Porque é uma reclamação que eu ouço muito, né? Uma reclamação que vocês trazem muito para mim é: Cris, a minha sala é muito barulhenta. Cris, as minhas crianças fazem barulho o tempo inteiro. Cris, na minha sala a gente não tem 1 minuto de paz. Vocês falam muito isso para mim. E vou contar para vocês que na minha sala eu também não tenho 1 minuto de paz. Na minha sala eles também falam o tempo inteiro, eles andam o tempo inteiro. E eles fazem isso porque isso é inerente da infância. As crianças são assim, tá? E as crianças são assim sozinhas. Nós entramos de férias hoje. Quem tem filhos já chegou em casa e as crianças estão enlouquecidas. Vocês viram aqui a minha pessoinha que está comigo hoje. Ela tem 13 anos, não é uma criança pequena mais. Mas ela também fala o dia inteiro. Porque isso é inerente da infância. Tá? Isso é inerente nosso. Então não faz sentido que as crianças fiquem quietinhas, que as crianças sentem e fiquem ali, né, estáticas. Não faz sentido mesmo. E como é que a gente faz para trabalhar isso com elas dentro da música? A gente vai trabalhar intensidade. Então, quando você põe, isso a gente pode trabalhar na roda de música, tá? A gente cantando ali com as crianças. A gente pode cantar mais alto e a gente pode cantar mais baixo. E a gente pode fazer esse momento de reflexão com essas crianças. Então, quando a gente cantou mais alto, como foi para vocês? Foi legal? Todo mundo cantando embolado? Todo mundo cantando alto? Todo mundo gritando? Foi confortável de ouvir? E quando a gente cantou mais baixo, como que foi? E aí a gente vai fazendo essa reflexão com as crianças, tá? Porque só pedir silêncio, né? Só falar assim, vocês estão falando muito alto, vocês estão gritando, eu preciso que vocês falem mais baixo. Não funciona. E aí a gente fala, às vezes a gente fala assim, nossa, parece que eu falo e eles não me ouvem. Eles não te ouvem mesmo. E quando você grita, eles ouvem menos ainda, tá? Então, como é que a gente trabalha esse volume de som da sala de aula com muitas crianças? Para quem está chegando aqui agora, para quem é a primeira vez comigo, eu trabalho na Rede Municipal de São Paulo, sou professora da Prefeitura de São Paulo, e a minha realidade de sala de aula são 35 crianças de 4 e 5 anos. Essa é a minha realidade de trabalho. 35 crianças de 4 e 5 anos. Então, quando eu falo assim pra vocês, eu sei que é barulhento, é porque eu sei mesmo. E quando eu falo assim pra vocês, não funciona fazer dessa forma, é porque eu sei que não funciona mesmo. Porque é o que eu vivo também, todos os dias. Tá? Então, pra gente ensinar pras crianças, né, que quando eles falam todos juntos, em tom muito alto, isso dói, né? Isso não é legal. A gente faz momentos para que eles percebam. E esse momento pode ser uma roda de música, tá? Quando a gente tem crianças deficientes na sala, a gente faz isso com muito mais frequência. E a gente traz essa reflexão para as crianças, né, do quanto esse som alto atrapalha esse colega deficiente, principalmente se for um autista. A gente traz isso para as crianças, a gente fala isso para elas. No trabalho com música, a gente fala com as crianças, a gente conversa com as crianças, a gente mostra as coisas para as crianças. O trabalho com música, ele não é só a roda de música que a gente coloca lá no planejamento semanal uma vez na semana. O trabalho com música, ele acontece todos os dias, tá? Ele acontece todos os dias, o tempo inteiro. E aí, o que mais eu posso trabalhar com música? Eu posso explorar os instrumentos musicais, tá? Então, se na minha sequência didática aqui, as crianças, elas descobriram, né? Teve criança que descobriu ali que vai ser um som da natureza. E ela descobriu que vai ser um som da natureza grave. Aí ela descobriu que ela vai ser um som da natureza forte. E ela descobriu que a duração desse som
ela não é nem muito longa e nem muito curta. Que som da natureza pode ser esse? E aí a gente começa a explorar de novo esses sons da natureza. E eu começo a trazer isso para dentro da sala de aula de novo. E como que eu posso fazer isso? Criando instrumentos. Então eu posso pensar no pau de chuva, que é indígena. E aí eu já começo a trazer outros elementos que eu também preciso dar conta durante o ano de trabalhar com as crianças da educação infantil. Eu já estou inserindo aqui cultura indígena. Tá? Eu já estou inserindo outras coisas aqui. E percebam que é só uma sequência didática e que o foco principal dela é música. Mas olha quantas coisas a gente já não envolveu nessa sequência didática. Vocês estão anotando tudo isso? Quem tá aí com o caderninho, quem tá anotando, deixa eu saber. Quem tá anotando, escreve aqui pra mim, caderninho, pra eu saber. Que vocês estão anotando, que tá fazendo sentido. Deixa eu saber como que tá chegando isso do outro lado. Quando vocês ficam muito quietinhas, eu não sei se vocês estão entendendo, se tá fazendo sentido, né? Se eu posso continuar com essa linha de explicação. Vocês precisam sinalizar para mim, tá? Lembrem que o meu conhecimento ele também é técnico, então para mim faz sentido. Mas vocês precisam me sinalizar se para vocês, principalmente quem não conhece, se está tudo bem, né? Se está fazendo sentido também. Senão eu não sei. Tá? Enquanto vocês escrevem, vamos continuar aqui os nossos exemplos de instrumentos musicais. Quando a gente constrói um instrumento, a gente já pode começar a entrar em outro elemento, tá? Que é o elemento do ritmo. Então, quando você constrói o pau de chuva com as crianças, por exemplo, Cris, como é que eu vou construir um pau de chuva com as minhas crianças? Eu não sei como eu faço isso. Você pode juntar 2 rolos daquele de papelão, de papel toalha. Sabe aquele papelãozinho de dentro do papel toalha? Pode juntar 2 daquele, porque o pau de chuva ele tem um tamanho maior. Você junta 2 daquele com durex, tá? E aí o que que você faz? Você põe arroz dentro, tampa as extremidades, enfeita. Esse processo de enfeitar, as crianças podem e devem participar. Na verdade, em toda essa montagem, as crianças devem e podem participar. E aí vocês vão virar de um lado pro outro. De um lado pro outro. E você tem um pau de chuva indígena. É só isso, tá? É só isso. E aí você consegue trabalhar, né? Como é que os indígenas fazem uso desse instrumento. De onde veio, por que esse nome. E aí você começa a usar isso com as músicas que as crianças já conhecem, as músicas que você já tem no seu repertório. Tá? E muito mais do que as músicas que as crianças já conhecem, as que você conhece. Quem já acompanha as nossas aulas, né, sabe que eu sempre parto de a gente usar o que a gente já tem, de a gente aproveitar o repertório que a gente tem. Se você percebe que o seu repertório ele é muito pequeno, então, Cris, eu só sei as músicas clichês. Borboletinha tá na cozinha, Dona Aranha, o sapo não lava o pé. Senta e começa a pensar em usar essas melodias com outras letras. Usa essas mesmas melodias com outras letras, tá? Leva isso para o seu cotidiano. Então, você fica procurando na internet loucamente uma música para a hora de organizar a sala. Crie você com o nome das suas crianças, a partir de uma melodia que você já tem, que as crianças já conhecem. É até mais interessante para eles, porque é algo conhecido, então você não parte de algo desconhecido. Você já tem uma zona de conforto ali para as crianças também, tá? Quando você parte dessa ideia de aproveitar essa melodia, você tem uma zona de conforto para você e para as crianças. E aí isso fica mais fácil de levar. Você não precisa conhecer todas as músicas infantis que estão disponíveis no YouTube de todos os grupos infantis que cantam. Você mesmo pode criar as suas, tá? Você mesmo pode criar as suas.
A Pro falando que tá fazendo sentido, mas não tá anotando. Pro não tá anotando, fica comigo até o final da aula para acessar o PDF. No PDF vai ter tudo explicadinho para vocês. Olha só que bonitinho. No PDF também vai ter indicação de alguns perfis para a gente fazer sim essa ampliação de repertório. A gente ter repertório é importante. Tá? Não é porque a gente vai partir do que a gente já tem que a gente vai ficar com isso os 20 anos que a gente vai trabalhar, os 30 anos que a gente vai trabalhar. Tá? Então, a gente vai fazer pra gente também essa ampliação. E no material em PDF, eu coloquei para vocês sugestões de perfis para vocês seguirem, que vocês podem usar nessa ampliação de repertório. E aí, eu segui 3 linhas. A linha de fazer essa ampliação de repertório musical a partir de músicas, de cantigas e tudo mais, a partir de brincadeiras musicais e a partir das histórias, tá? Mas isso é só no material em PDF. Por quê? Porque o nosso intuito da aula não é esse. Então, o intuito da aula é a gente usar esses termos técnicos como recurso na educação infantil, tá bom? Mas o material em PDF tem, porque eu sei que é importante e eu sei também que quando vocês viram lá música na educação infantil, muitas de vocês esperavam por isso, né? Não é verdade? Muitas de vocês não esperavam por isso. Então, eu coloquei, considerei isso, mas tá lá no PDF, tá? E aí, quando a gente faz, tá? Quando a gente parte para essa construção, né? Quando a criança ela já decidiu, ela já encontrou que som que ela vai ser. Né? Para quem chegou agora, para quem chegou há pouco, nós estamos construindo uma sequência didática a partir dos elementos musicais. Então, a gente está considerando 4 propriedades do som: altura, duração, intensidade e timbre. E nós já construímos essa sequência didática considerando esses 4 elementos, considerando essas 4 propriedades. E aí, a gente já está aqui no ponto que as crianças já descobriram, né, que tipo de som elas são. Então, elas já descobriram a origem desse som, se ele é som do dia a dia, se ele é som de animal, se ele é som de objeto da natureza, tá? Essas crianças, elas já descobriram se são sons graves, médios ou agudos. Elas já descobriram quanto tempo de som elas duram, né? Quanto tempo eu vou durar? Eu sou o rugido de um leão. Quanto tempo dura o rugido de um leão? Elas já descobriram isso. A gente já conversou sobre isso. E a gente também já descobriu se esse som é mais alto ou mais baixo. E quando a gente conversou sobre intensidade, a gente também já falou que intensidade é o que a gente trabalha para fazer com que as crianças entendam que quando elas falam alto, todas juntas ao mesmo tempo, isso dói, isso machuca. Tá? A gente já falou sobre tudo isso na aula e olha que a aula só teve aí 40 minutos, né? 40 minutos. Geralda falando que chegou agora. Geralda, fica até o final para você conseguir o PDF, né? Quem sabe aí o PDF não consegue te ajudar, tá bom? Fiquem até o final para vocês terem acesso ao PDF. Então, quando a gente chega nessa parte de que as crianças já descobriram tudo isso, a gente já está construindo esses sons, né? A gente já está construindo instrumentos musicais. E a gente partiu aqui do pau de chuva, né? Que é um instrumento indígena. Então, a gente já passou aqui também por várias coisas que a BNCC pede. A gente já passou aqui por linguagem matemática, a gente já passou aqui por linguagem oral escrita, a gente já passou aqui por expressão corporal, e isso desde os bebês, né? Tem várias pros aqui que sinalizaram que são de creche, que tem crianças pequenas. Então, a gente fez essa aula hoje falando dos bebês também, né? Então, já teve bastante conteúdo. Teve pro aqui que já falou que estava fazendo sentido, mas que não estava anotando. Então, todo mundo aí de olho até o final para conseguir o PDF, tá? E aí, quando a gente vem para essa construção de instrumentos, a gente começa a trabalhar com as crianças ritmo. E isso é algo que eu gosto de fazer bastante com as minhas crianças.
tá? Geralmente é nos trabalhos com ritmo que a gente trabalha coordenação motora, tá? Fiquem pasmas agora, tá? A gente não precisa dar um lápis na mão de uma criança pequena para trabalhar coordenação motora. Não precisa. Então, como é que eu vou trabalhar ritmo? E vou trabalhar coordenação motora? Eu vou usar a música, pode ser uma música que a criança já tenha no repertório dela, e eu vou pedir para que ela siga. Cris, como assim? Ela vai seguir a música no ritmo da música. Ela vai fazer a marcação da música. Então, você dá para essa criança uma pecinha de Lego, por exemplo. Eu tenho aqui na mão uma piranha. Mas imaginem que é uma pecinha de Lego, tá? E aí você vai fazer essa marcação musical com as crianças. Tá? Se você pensa na construção dos instrumentos, que era o que a gente estava fazendo, nós vamos pedir para essas crianças usarem esses instrumentos para fazer a marcação. E o que a gente precisa lembrar quando a gente propõe uma atividade dessa para as crianças? Eles precisam conhecer os materiais. Então, considerações aqui na hora de construir os instrumentos, tá? Todos os materiais que você for usar, suas crianças precisam conhecer, porque senão vai virar bagunça. Então, se você quer construir um chocalho com as crianças, você vai construir um chocalho usando pote de danoninho. Você precisa dar esses potes de danoninho para essas crianças conhecerem antes de você construir o chocalho. Porque senão você dá isso na mão deles e vira bagunça. Você não consegue direcionar a atividade. Porque esse potinho de danoninho, ele vira avião, ele vira carrinho, ele vira bola, que ele vai parar do outro lado da sala. Então, coloque esse material para as crianças e diga para elas o que é isso, para que serve isso. E vá despertando a curiosidade. Vocês sabiam que com esse material a gente vai fazer um chocalho? Será que a gente vai conseguir fazer ele virar um chocalho? A gente tem que ir usando desses elementos, desses argumentos para envolver as crianças. Se a gente colocar tudo lá na mesa, fazer os grupinhos, colocar tudo na mesa para que eles construam, não vai dar certo. E a gente vai sair frustrada, vai sair com aquele sentimento de não quero fazer mais nada, nunca mais eu faço isso. Tá? Então, considerem isso antes de levar essa construção dos instrumentos para as crianças. Se você vai usar na hora de fazer a pintura, na hora de fazer a decoração desse instrumento musical que você vai construir, tinta guache, se você vai usar durex colorido, se você vai usar papel picado e eles vão colar, tudo que você for usar, eles precisam conhecer antes, tá? Dicas extras aqui, né? Para além da música, tudo que você for usar, eles precisam conhecer antes. E aí você faz essa construção. Quando você termina, deixe que as crianças conheçam o que elas estão fazendo, o que elas fizeram. Tá? Deixe que elas conheçam o que elas fizeram. Vai ter criança que vai perder? Vai. Vai ter criança que vai estragar? Vai. E aí, nesse momento, você vai fazer o quê? Quem ainda tem, isso vai acontecer, independente de você deixar ou não, tá? Mas considere, porque quando você considera, é algo que você já espera. Então, você não se frustra, você entende o porquê que aquilo acontece. Porque isso faz parte da infância, faz parte do comportamento infantil. Tá bom? Considerem isso, para que a gente não tenha esses momentos de frustração na hora de dirigir as crianças, na hora de direcionar as crianças. Quando a gente considera tudo isso, a gente diminui esse sentimento de nada do que eu levo para as crianças dá certo. Não dá certo, mas como assim não dá certo? Não dá certo ou a gente precisa fazer um realinhamento aqui de expectativa e realidade? Tá? E quando eu falo isso, não é usando tom de ironia. Quando eu falo pra gente fazer esse alinhamento de expectativa e realidade, é porque a gente pensa na nossa cabeça e às vezes a gente desconsidera essas crianças que a gente tem. Isso é um número de crianças muito grande. Então, tem coisas que vão fugir mesmo do nosso controle, tá? São muitas crianças pequenas, tem coisas que são inerentes da infância e tem coisas que vão fugir do nosso controle. O que a gente faz com as crianças que não tem mais o objeto que a gente construiu? Entrega uma pecinha de Lego. Ou tem alguns a mais no armário.
Você garante que ela participe de todo o processo e que ela consiga também fazer essa última parte que você vai propor, tá? Tá fazendo sentido? Tudo bem aí por aí, pessoas? Tudo bem, pros? Então, o intuito de fazer um instrumento com as crianças não é só essa confecção artística, tá? Não é só esse lado artístico. Então, o intuito de construir um instrumento com as crianças é que eles, de fato, vivenciem algo musical ali. E como é que eu posso fazer isso? Com esse trabalho com ritmo. Então, use uma música que eles já conhecem. Tá? E criança, com trabalho com criança, a gente não precisa só usar músicas infantis. Esse ano, por exemplo, eu fiz uma sequência didática para minha turma em que eu usei a cantora Xênia. Vocês já ouviram falar da Xênia? Não sei se eu tenho algum material dela aqui. Depois pesquisem. A Xênia é uma cantora negra. Então, durante todo o mês de novembro, a gente conheceu a Xênia, a gente conheceu o trabalho da Xênia, a gente conheceu vários elementos, vários aspectos da vida da Xênia, inclusive as músicas, que não são músicas infantis. Aí a gente foi refletindo sobre essas músicas. Então, a gente marcou palavras que as crianças não conheciam. A gente marcou expressões que as crianças não conheciam. E aí, dentro dessas palavras, tinham instrumentos musicais que nós construímos. E aí, depois que nós construímos, que é isso que a gente está conversando aqui hoje, né, eu coloquei novamente músicas da Xênia que as próprias crianças ouviram e que elas escolheram quais elas queriam ouvir de novo. Então, eu fiz uma pré-seleção. Tá? Eu fiz uma pré-seleção das músicas. E aí depois, junto com as crianças, eles escolheram quais seriam repetidas, né? Quais a gente ia ouvir de novo, quais a gente ia escrever e deixar fixado na sala. Então, quando a gente fala de considerar do protagonismo infantil, é sobre isso também, tá? Percebam que vários elementos para além da música, né? É interessante que vocês venham para a aula de quinta, tá? Nesse intuito de ter as anotações de vocês, porque vocês vão tendo as ideias, vão tendo os insights e vão escrevendo, tá? Hashtag fica a dica, tenham as anotações de vocês. O PDF, ele é um geralzão da aula, tá? Ele é um resumão da aula, então vocês conseguem aproveitar muita coisa, mas quando vocês anotam, né, o aproveitamento individual de vocês é muito maior. E aí, quando eu fui fazer esse trabalho de ritmo com as crianças, né? Eles percebam que eles já tinham ouvido a música, então não era uma música estranha, tá? Não era algo que eles não conheciam. E aí a gente relembrou a música de novo, tá? E na segunda vez eles foram fazendo a marcação da música. Tá? Tem criança que consegue de primeira. Ele vai ouvindo a música e ele vai batendo certinho no tempo da música. O que é fazer essa marcação rítmica? É bater ali, ó, fazer essa contagem no tempo da música, tá? Até a gente se pega uma música para ouvir, a gente consegue fazer isso. A gente precisa treinar isso antes de ir para as crianças, tá? Não é só chegar e fazer com as crianças, a gente precisa treinar isso também. E aí, quando a gente faz isso com as crianças, você pode começar fazendo de um lado só, então com só uma mão. Você pode fazer isso com as duas mãos, tá? Você pode fazer alternado, então você vai fazer uma vez com uma mão, uma vez com a outra. Você pode pedir para as crianças, quando elas são maiores, tá? Quando elas são maiores, para que elas intercalem as mãos, tá? Então, uma criança passaria a mãozinha por baixo aqui, e cada um bate um. Com as crianças maiores dá. Com os bebês, esses instrumentos eles podem ficar à disposição deles. Então é legal a gente explorar com os bebês, né, as crianças muito pequenininhas, esses instrumentos que rolam. Então, instrumentos com lata de leite, com lata de Toddy, né, com o próprio pote de danoninho, aquele que roda, tá? Porque aí a gente consegue jogar de um lado para o outro. Esse bebê consegue jogar de um lado para o outro e ouvir esse som.
Na hora de fazer essa marcação rítmica, quem faz é o professor. E todo o trabalho com bebês, lembrem que eu já disse isso há algum tempo atrás aqui na aula. Todo o trabalho com bebês, com crianças muito pequenas, tá? Até né, com os próprios maiores de 4 e de 5 anos também, mas com os menores isso é muito mais intenso. A gente usa muito expressão facial, expressão corporal. Isso não é só linguagem deles, isso é linguagem nossa enquanto professor também, tá bom? Então, dá pra gente usar tudo isso, tá? Tudo isso, aproveitar todos esses elementos e percebam que a gente já envolveu aí praticamente toda a BNCC. Então, quando vocês perguntam assim pra mim, Cris, como é que eu faço para trabalhar a BNCC na educação infantil? Eu não sei como eu faço. Nós montamos uma sequência aqui hoje, que depois vocês podem adaptar com história, vocês podem adaptar com outras coisas, com outros elementos, tá? E usar essa mesma linhagem de pensamento. Então, a gente vai adaptando essas ideias, tá? A gente vai adaptando esse repertório que a gente vai construindo e vai levando para outras coisas, tá bom? Tudo bem? A Geralda falando que usou garrafa de mini coca, legal também, né? As garrafas PET são um material bem legal aí pra gente usar também. Sabe o que é legal de usar? Que a gente faz, que a gente quase nunca usa? A tampa de garrafa de vidro, tá? Tampa de garrafa de vidro. Aquela tampa que é de alumínio. A gente pode usar ela também, pode explorar ela também. Então, a gente pensa aí na construção de um pandeiro, por exemplo. Como é que eu vou reproduzir um som de um pandeiro? Usa a tampa da garrafa de vidro, a tampa que é de alumínio. Ah, você pode pensar aí no uso de um molho de chave. São sons do dia a dia, são sons que que a gente consegue reproduzir aí facilmente, tá? E a gente consegue explorar, tá? Esses 4 elementos que nós conversamos. Então, timbre, altura, duração e intensidade, sem muitos recursos. Se a gente pensar, por exemplo, em passos, na forma como a gente faz os passos, como a gente pisa. Então, se eu piso mais fraco, se eu piso mais forte, se eu piso mais devagar, se eu piso mais rápido, são sons diferentes, tá? São sons diferentes. E aí você pode colocar uma criança para repetir uma palavra. Escolha uma palavra com as crianças, tá? Escolha uma palavra com elas. Aí você fala assim, ó, repete você essa palavra. Agora começa você a repetir junto com ela. Agora começa você, e você vai agregando essas crianças. Quando chegar no grupo inteiro, fica um barulho muito grande, muito forte. Aí você para e reflete junto com eles. Como é que a gente vai fazer para que todos nós consigamos falar sem que a gente fique com essa dor de ouvido, com essa dor de cabeça, sem que isso seja algo ruim? E aí eles mesmos vão te falar que a gente precisa falar mais baixo, que a gente precisa falar em menos pessoas, tá? Que a gente não consegue ouvir todo mundo. Isso vai partir deles. Tá? Lembrem que o trabalho com a educação infantil, ele não funciona a partir do que a gente fala, a partir do que a gente discursa. Ele funciona a partir do que as crianças sentem. As crianças pequenas aprendem sentindo. Então, a gente precisa fazer elas sentirem. E aí, é dessa forma que a gente pode levar as crianças a sentirem esse barulho que elas fazem, tá? E a gente vai direcionando isso. Não é um trabalho de uma vez só. Não adianta fazer uma vez só. A gente precisa fazer várias vezes, fazer várias interferências. E aí vai dando certo, tá? Quando você coloca como objetivo, por exemplo, vou trabalhar música porque eu quero que as minhas crianças percebam, né, o som alto que é produzido na sala de aula. Eu quero que eles percebam que quando eles falam todos juntos, isso incomoda, isso é ruim. Tá? Você tem que colocar uma meta para que esse trabalho, você comece a ver o resultado dele em 6 meses, o primeiro semestre. O primeiro semestre você vai trabalhar para isso, tá? Metas longas, porque a gente está falando aqui de crianças pequenas. E aí você vai redirecionando, vai fazendo o recálculo de rota.
Tá? Não adianta a gente querer trabalhar isso numa semana e na outra semana eles já estarem ali bonitinhos, todo mundo sabendo, todo mundo com o negócio na ponta da língua. São crianças pequenas, tá? São crianças pequenas, considerem isso. Certo, pros? Tudo bem por aí? Tudo certo? A Eliane falando que tá amando as dicas, que bom, fico feliz. Eu gosto muito quando vocês começam a mandar os feedbacks, tá? Vocês ficam quietinhos aí, eu não sei se tá fazendo sentido, se não tá. Mas que bom que vocês estão gostando. Como é que eu faço, Cris, para conseguir o PDF? Né? Como é que eu faço para conseguir o PDF dessa aula? Quem já tá aqui há mais tempo já sabe como funciona, né? Vou soltar um post, assim que a aula acabar, vai sair um post lá no meu feed com o tema da aula de hoje. A música como recurso na educação infantil. Vocês vão comentar nesse post o que vocês aprenderam comigo aqui hoje, tá? O que foi significativo nessa aula para vocês? Qual foi a virada de chave, né? Você teve alguma ideia nessa aula? O que foi que deu bom aqui hoje? Vocês vão comentar isso lá. E aí amanhã eu vou chamar vocês no direct e eu vou pedir uma palavra secreta. Cris, por que eu tenho que comentar e você ainda vai pedir uma palavra secreta? Porque os posts, eles aparecem para várias pessoas, tá? E aí a pessoa pode ver vocês comentando lá, comentar alguma coisa parecida. E vocês sabem que essas aulas, elas não ficam gravadas. Essas aulas são parte do meu produto pago, que eu libero gratuitamente para quem está comigo ao vivo toda quinta-feira, às 8h30 da noite. Vocês sabem disso. É injusto, né, que as pessoas que não estavam aqui, que as pessoas que não se dispuseram a estar aqui no primeiro dia das férias, né, que elas tenham acesso ao material como vocês. Então, é por isso que a gente tem uma palavra secreta. E a palavra de hoje vai ser som. Anotem aí, som. Então, vocês vão comentar no post o que vocês aprenderam comigo aqui hoje. Tá? Qual foi a virada de chave? Você teve alguma ideia? Você teve algum insight? Você descobriu alguma coisa que você não sabia? Tá? Teve alguma dica que você vai levar assim para a vida? Você vai comentar isso lá no post. E amanhã eu chamo vocês no direct. E vocês vão perguntar qual que é a nossa palavra secreta. Vocês vão dizer som. E aí eu mando o link com o PDF para vocês. Tá bom? Certo, meninas? Todo mundo anotou a palavra secreta? Som. Anotem aí, som. Faz todo sentido. Percebam que a palavra secreta sempre tem a ver com a aula, né? Não vai ser, né? Não ia ser algo diferente. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Tá tudo bem? Tem alguma coisa que vocês esperavam encontrar que vocês não encontraram? Tem alguma coisa que vocês esperavam encontrar aqui hoje que vocês não encontraram? As meninas falando que tá tudo bem. Sim, tá ótimo. Anotado, beleza. Maravilhosas vocês. Então, meninas, nós vamos finalizar a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido significativo. E eu já deixo avisado que semana que vem tem aula. Tá, Cris? A gente vai estar de férias. A gente vai estar de férias. Mas a gente continua estudando, tá? A gente continua estudando. A Pro falando que é a primeira vez dela aqui. Que bom! Seja muito bem-vinda. Espero você nas próximas, Pro. Espero você nas próximas semanas. A semana que vem, a gente vai falar de registro semestral, né? Dia 29 de dezembro. Olha só, 29 de dezembro, 8h30 da noite. E nós vamos falar de registro semestral, tá? E aí, o que vai rolar na aula da semana que vem? Eu vou contar para vocês como que a gente faz para a gente conseguir organizar os registros durante o semestre, para a gente garantir que vai ter material suficiente, que a gente vai ter material potente e de qualidade para falar das crianças no relatório. Alguém que tá aqui teve dificuldade no relatório? Conta aqui pra mim. Chegou no relatório e aí viu que não sabia o que falar.
viu que não sabia o que colocar, viu que não tinha registro das crianças, que as fotos não conversavam com o que estava escrito. Alguém passou por isso? Alguém deu esse ruim, deu esse tchutchu aí? A gente vai resolver isso semana que vem, tá? Dá ruim no relatório por causa do processo, tá? Dá ruim no relatório por causa do processo. A Pro falando que falou isso hoje com as amigas. Pro, a sua solução vai estar aqui semana que vem, 8h30 da noite, tá? E aí, qual vai ser o material em PDF da semana que vem? Já vou adiantar para vocês quererem estar aqui na semana que vem, né? Eu vou entregar para vocês o material em PDF, a planilha que eu uso para me organizar. A planilha que eu, dentro da minha rotina, consegui chegar nela e falar assim, não, isso aqui funciona para mim. Tá? Isso aqui funciona para mim. Porque ali eu consigo controlar todos os registros que eu tenho das crianças em uma folha só. Então eu não preciso, durante o semestre, ficar procurando naquele grupo de WhatsApp que eu tenho comigo mesma. Sabe aquele grupo que você tem com você mesma? E aí você vai mandando tudo que você tem das crianças naquele grupo. E aí depois você fala assim, nossa, eu tenho certeza que eu gravei o áudio da Rafaela. Eu tenho certeza. Aí você roda o grupo pra cima, você roda o grupo pra baixo. Você roda o grupo e você não acha o áudio, você não acha a foto. Então, eu vou te contar como é que a gente faz pra resolver isso semana que vem. Tá bom? Semana que vem a gente vai falar de registro semestral. E eu espero todas vocês aqui comigo na semana que vem. Tá bom, bros? Certo? Eu agradeço muito a presença de todas vocês aqui hoje. Eu agradeço todo mundo que se dispôs a estar comigo aqui hoje. Eu fico muito feliz, né, quando vocês falam que a aula tá ajudando, que tá sendo bom, né, que tá dando aquela sacudida aí no cérebro e que a gente vai refletindo sobre as nossas práticas. A gente vai entendendo um pouco mais, não só sobre as crianças, mas sobre a gente mesmo, tá bom? Então, muito obrigada, boa noite para todo mundo e até semana que vem. Eu espero todas vocês lá no post comentando e amanhã eu envio o PDF para vocês, certo? Tchau, pros! Boa noite, bom descanso para todo mundo!